O que eu quero? Bom, o que eu quero é fuder, né? Eu quero fuder. Agora você repara que eu não falei fazer amor, eu não falei transar, eu não falei fazer nheco-nheco. Eu falei fuder, foder. Agora eu não quero fuder só com você. Eu quero fuder com seu chefe, com meu personal trainer. Eu quero fuder com Pedro Pascal. Eu quero fuder com Bad Bunny. Eu quero fuder com aquele menino que faz piadas na internet. Eu quero fuder com a torcida do Flamengo, com o Exército da Salvação, até com o Zé. Sabe o seu Zé? O porteiro? Quem sabe até seu irmão. Mas eu não quero um de cada vez. Eu quero todos ao mesmo tempo. Eu quero levar surra de piroca até semana que vem. Eu quero ficar com o queixo pra dentro, assim, que nem o Noel Rosa, sabe? De tanto levar saco aqui no queixo sem conseguir falar. Eu quero ficar tão larga que. Qual que é o nome mesmo daquele nadador? Aquele menino comprido? Isso, o Phelps. Eu quero ficar tão larga que o Phelps vai enfiar o cotovelo assim, dobrado dentro de mim, e eu não vou sentir nada. Sabe por quê? Porque eu vou estar extasiada, entendeu? E eu quero tudo de luz acesa. Porque eu quero ver aquele banho de sêmen. Sêmen é o caralho, né? É porra. Banho de porra mesmo. Sabe bucaque? Coloca no Google que você vai saber o que é. Eu quero levantar que nem um boneco de cera, pingando, derretendo. Depois eu vou querer um repeteco. Eu quero escalavrar a buceta. Eu quero levar a cutucada no colo do útero, entendeu? E depois eu vou querer dar o troco, passar recibo. Eu vou querer que me chame de putinha, de vaca, de vadia, de cachorro e depois de putinha de novo. Enfim, pra terminar com tudo isso, eu vou esmerelhar a chapeleta de geral pra limpar a bagunça. E no dia seguinte eu vou acordar puída, assada, que nem um fantoche velho. Mas antes disso, sabe o que eu quero de verdade? Eu quero ouvir o novo episódio do Misandry Cast. E você? O que você quer? Boa noite. Aqui quem fala é a sua drag queen podcaster, hoje mais do que nunca gostosa, né? Favorita. E esse é o Misandry Cast, o nosso date, o nosso encontro, onde a gente fala de coisas extremamente sérias, sem nenhuma seriedade. E não é que ela deixou a peteca cair? Ela sempre deixa. Eu quase nunca cumpro o que eu prometo, mas a única coisa que eu com certeza faço é decepcionar a audiência. E eu adoro, né? Irritar os outros, incomodar os outros. Me dá um prazer, me dá um tesão, né? E hoje eu queria que vocês soubessem de uma coisa. Ei, ei, você aí. Você mesmo que está ouvindo isso agora e está arrepiada de tesão com o doce som da minha voz. Você que já tá com a calcinha no chão, diferente de mim, que tô sem calcinha. Hoje nós iremos falar sobre um tema que vende, um tema que polemiza, um tema que goza. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar de sexo. Ai, pega o lubrificante, a camisinha, a PrEP, se prepara, porque hoje a gente vai tirar a roupa dos tabus, deitar na cama da psicanálise, olha, quase que não sai a palavra, e fazer amor gostoso com a hipocrisia. Aliás, fazer amor não, né? Fuder. Eu falei fuder. Porque se tem uma coisa que move o mundo, não é amor, não é romance, não é um lance, é o desejo, né? E desejo mal resolvido. Nesse programa a gente vai de chicote, algema, corda de alpinista, na cara da moral e dos bons costumes, né? Vamos ser verdadeiramente imorais, rebeldes, promíscuos, de tudo que causa espanto e horror, que deixa de cabelo em pé até os mais pra frentex, né? Olha aí, pra frentex, que beleza de expressão. Vamos voltar com o pra frentex, né? Mas, porém, contudo, todavia,
tô aqui mexendo no microfone, talvez dê umas oscilação. Eu não queria falar só sobre sexo, assim, ele por ele mesmo. Já seria interessante, mas qualquer coisa, outro dia eu leio a conta de um conto erótico. Será que tem um conto erótico de terror? Com certeza tem, né? Mas enfim, hoje eu quero ir mais fundo, né? E conversar com vocês sobre algumas caraminholas que têm surgido na minha cabeça, porque afinal de contas esse é o propósito ali, é o primordial desse podcast. Eu literalmente estou gozando com o pau dos outros, como diz minha mãe. Bom, e se preparem, porque os trocadilhos estão só começando, tá bom? Alguns episódios atrás, eu acho que foi um dos drops. Eu comecei a falar um pouco sobre fetiches, né? Mas enfim, foi um drops ali que eu falei da coisa da mandioca, do látex, enfim. Então foi aquela passadinha rápida e superficial sobre o tema de maneira bem despretensiosa, né? E é um tema espinhoso, né? Eu posso irritar algumas pessoas e tal, mas como mesmo eu disse, é bom que eu irrite mesmo, né? Porque é isso que me dá tesão, né? É sempre bom frisar. E eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. É diferente de muitas de vocês aí que não querem admitir que dormem abraçadas com seu vibrador de polvo, né? Gente, mas assim, vamos conversar com calma, de peito aberto, talvez uma coisa de uma calcinha larga, uma calcinha, aquela calçola bege que vai até o umbigo, bem Bridget Jones, porque o tema de hoje, ele é aquele segredinho que você guarda numa gavetinha no fundo da sua consciência, né? Protegido. Mas que hoje eu vim aqui desmascarar com um sarcasmo e uma lanterna de LED. Vamos falar sobre sexo, mas vamos falar sobre fetiches, né? Mais especificamente aí, porque falar de sexo é muito abrangente, como eu já bem comentei. E aí eu queria começar com vocês com uma pergunta bem simples. Qual o seu fetiche mais secreto? E aí não precisa responder em voz alta, não precisa anunciar pra ninguém. Só respira fundo e sente aquela cosquinha na virilha, né? Porque sim, todo mundo tem uma coisinha na gaveta do prazer, né? Tem gente que ama pé. E esse a gente já conhece. Provavelmente aí no seu convívio conhece alguém que tem a coisa do fetiche do pé. Mas tem gente que goza se o parceiro fingir que é um robô e que fala em código binário. Isso existe, chama tecnosexualidade, né? Que é o prazer por tecnologias ou máquinas. Olha lá. Alexa, toca Like a Virgin, né? E não para por aí, né? Porque tem gente que tentarem ser tratado como mobília, né? Literalmente. Isso se chama fornifilia, né? A pessoa tem tesão ali de virar uma mesinha de centro. E a outra vai lá e bota um café em cima. Olha lá. Se alguém quiser, eu posso realizar esse tipo de fetiche. E aí, outra coisa, outra maravilha, objectofilia, que é a atração sexual por objetos inanimados. Teve um caso famoso até de uma mulher que se casou com a Torre Eiffel, uma coisa nesse sentido. As pessoas vivem casando com objetos inanimáveis, né? Você provavelmente já conhece uma história. E olha aí, você só querendo que um date te respondesse no WhatsApp. Olha lá. Talvez o caminho para você seja esse. Você já tentou explorar esse fetiche? Né? Mas calma, calma, que talvez ali, você pode estar entendendo só porque eu tô um pouco debochada, você deve estar achando que essa coisa de fetiche é coisa de doida, né? Mas deixa eu te lembrar uma coisinha. O seu vizinho de cima, sabe? Que usa All-Star branco com calça social, ele pode ter uma playlist lo-fi, né? Mais estalo de chicotinha escondido no Spotify privado. E tá tudo bem, né? Só não me vem com coisa do sem consentimento e mal calibrada, que aí é a coisa do distúrbio, não é fetiche mais, tá? Mas todo mundo tem alguma coisa ali que vira uma chavinha, né? Se você for uma pessoa que faz sexo e que tem atração sexual por outras pessoas. Mas o mais interessante é que muitos desses desejos são como aquele amigo hétero que fala mana no grupo, sabe? Eles aparecem nos bastidores, tímidos, mas estão moldando tudo. Moldam a maneira como a gente se veste, fala, se porta, manda nude, até briga no Twitter, não é? Até como briga ali na coisa do Twitter. E a grande verdade é essa.
O fetiche é o espelho invertido da nossa vida pública. Porque o CEO gosta de ser amarrado. O professor de yoga ama um dirty talk em caps lock, né? O cara do TI sente prazer em ser humilhado. Por você e pelo Google Chrome, né? Travando ao mesmo tempo. O desejo, ele é uma das partes mais criativas da nossa mente. A sociedade tenta enfiar tudo isso numa coisa de um potinho, num flashlight. Vocês sabem o que é um flashlight? Vai aí no Google agora, para o que você estiver fazendo, não pausa o podcast, mas vai no Google, vou até dar um tempo para você chegar no computador ou abrir o aplicativo do Google, vai ali agora, chama sua mãe, chama sua família, alguém da sua família que tá aí com você e digita masturbador lanterna e mostra, vamos ver o que é, pra você entender o que eu tô falando, né? Mas o que a gente vai fazer com esse flashlight hoje? O que será? Vamos descobrir. Né? Porque todo mundo tem fetiche, como eu já disse, desde os mais simples até os mais complexos, aí, mais exóticos. E aqui eu tô falando exótico no sentido de pouco comum mesmo, tá? Sem juízo de valor. Se você acha que não tem fetiche, é porque o seu ainda não tem nome em latim, só. Né? Então esquece pé, esquece algema, tapa na cara. Não, isso aí é fichinha, porque hoje a gente vai falar ali da galera que vai além. Tipo quem tem autonopiofilia. Olha lá, autonepiofilia, que é a pessoa que sente prazer em agir como um bebê, né? Coisa do fralda, berço, mamadeira. Tem gente que gosta só de mamar. Essas pessoas gostam de mamar na mamadeira. Né? Já tem tanto homem aí que quer que a esposa seja mãe deles. Olha aí, será que é fetiche? Com certeza não. Né? A ablutofilia, que é o tesão por banho. Né? Você estava aí achando que seu ex era limpinho? Não é. Ele tem a coisa de um fetiche. Agora essa aqui que eu peguei aqui pra falar pra vocês, gente, ela tem um K mudo no começo, seguido por um N. Então é uma coisa de um quinismolagnia. Olha lá, vamos de novo. Quinismolagnia, né? Que é a excitação por cócegas. Né? Se me fizessem cosquinha, eu ia dar uma coisa de um soco, mas tem gente que goza. Olha aí que coisa. Que nem quem tem climacofilia, que é quem tem tesão em ver ou sentir, né, no caso, queda de escada. É o fetiche da Nazaré Tedesco, olha aí. O ponto principal aqui dessa discussão, de todas essas descrições que eu tô dando, é que o fetiche ele não é só sexual. Né? Ele é psicológico, ele é social, ele é estético, ele envolve várias áreas da nossa vida e ele diz muito sobre as nossas inseguranças, sobre fantasias e a coisa da fuga da planilha do Excel do dia a dia. Né? Porque no final das contas, tudo se resume a gente querer ser visto, né? Aquela coisa do me vê, me entende, me dá um tapinha, me chama de sua. Né? E aí agora eu queria propor pra vocês a coisa de uma viagem no tempo. Hoje ela vai gastar bastante, tá? Eu fiz uma pesquisa, hoje a gente vai a fundo mesmo na coisa do fetiche, na coisa do sexo, porque queria dar um parâmetro maior sobre isso, né? Porque senão fica parecendo que eu tô sendo conservador, que eu tô falando mal, que eu tô zoando. Mas não é sobre isso. Então a gente vai dar uma viajada no tempo e aí eu já dou um spoiler pra você. A Grécia Antiga tá fazendo suruba muito antes da gente aprender a ler, tá? Então, vamos aí pra coisa do histórico do tesão, né? Porque a história do tesão é a história da humanidade, porque a gente é movida por sexo e sexo é poder, né? Olha lá, se tem uma coisa de uma pensata aí. Porque nada é mais gostoso do que saber que a sacanagem é milenar, não é? E aí você senta que lá vem história, mas senta com vontade, né? Porque desde que o ser humano começou a usar folha de parreira por vergonha, já tinha alguém por aí sentindo coisinhas por aquela folha. Né? O fetiche, pessoal, ele é mais antigo que o conceito da monogamia. Né? Um pouquinho mais divertido, talvez, diga-se de passagem. Mas, ó, por exemplo, Egito Antigo. A nudez, ela tinha uma outra pegada. Literalmente também outra pegada. Os egípcios, eles usavam roupas leves e tinham um fetiche que era muito ligado à fertilidade, que faz todo sentido, né?
a beleza estética, a simetria dos corpos. Um papiro egípcio, né, ele pode descrever rituais com vinho, dança e óleos nos pés ali, a coisa dos podólatras ancestrais. Na Grécia Antiga, os deuses transavam mais do que todo o elenco do De Férias com o Ex, né? Zeus se transformava em cisne, em chuva dourada, em homem, mulher, o que desse tesão que ele pudesse traçar, ele se transformava. E o povo achava lindo. A coisa da, sabe? Isso porque lá na Grécia, nesse momento, é parte da cultura, não é um segredo sujo escondido dentro de um armário empoeirado, né? Que nem sabe aquela roupa que a gente nunca usa, mas de vez em quando vai lá dar uma olhadinha dentro do armário? Pois é. Inclusive, existia umas coisas ali na Grécia Antiga que é uns tal de olisbos. Não sei se é olisbo, olisbos. Não sei como escreve, mas você pesquisa lá, olisbos. Olisbos, que eram consolos de cerâmica. Olha aí, a Grécia literalmente inventou o dildo. E a coisa ali você faz até uma coisa de uma conexão com a terra. Não é? Porque é de cerâmica, cerâmica é barro, barro é da terra, terra é da. Olha aí. Terra, planeta, água. A terra é um grande fetiche, né? Mas e não para por aí, minha senhora. Com a chegada do cristianismo e do catolicismo, o tesão virou pecado com CNPJ, né? Olha lá. O corpo passou a ser visto como um inimigo da alma, mas ironicamente, quanto mais repressão, mais gente batendo punheta em nome de Deus, né? E aí foi nessa época que o fetiche começou a ficar a coisa ali do transviado, digamos assim, né? Porque tornozelo vira objeto de desejo, né? Mostrou assim, o povo pira. O couro e os cílios, né? Os cílios foi ótimo. Os cilícios usados por monges como penitência deram ali uma certa ideia pra galera medieval ali, né? O fetiche ele foi canonizado sem querer. Olha aí. Reprimir o tesão só faz ele aprender a usar uma máscara e falar latim, como a gente já percebeu, né? Agora, o século XIX é a fanfic oficial da repressão sexual, né? Que as mulheres eram obrigadas a usar corsês apertadíssimos, que, assim, ali talvez, eventualmente, pudesse ser um estímulo, não é? E os homens, que escondiam as taras atrás de bigodes e coleções de gravuras artísticas, né? Vamos deixar desse jeito, não é? E se você vai ali e continua essa viagem no tempo, nos anos 20, os cabarés, plumas, jazz, bebedeira, o fetiche ele saiu da jaula do cristianismo e foi cantar no palco. O fetiche ele fica visual. Lingerie, meia calça, batom vermelho. Não que ele não fosse visual antes, mas isso se tornou um marco de uma época, né? Explodiu como um símbolo de liberdade, mas também de escândalo, né? Porque décadas depois, a revolução sexual dos anos 60 fez o vibrador ganhar nome próprio, né? E os seios aparecem nas capas de revistas que prometiam liberdade, amor e ácido lisérgico. Do que será que a gente está falando, né? Nos anos 80 e 90, o BDSM entrou no mainstream. Artistas como a Madonna misturaram sexo, religião, coro, com muita performance. E assim o fetiche ele foi ganhando áreas fashionistas e intelectuais. Que hoje a gente paga coisa de R$ 300 em uma coleira de veludo e chama de coisa de aesthetic. Né? Eu aprendi com um jovem que é aesthetic. Né? Ou seja, a história do mundo, basicamente, é a igreja reprime, o povo deseja. A arte transforma e o capitalismo monetiza. Tá? E engana-se você que eu acabei. Não, tá achando que a história acabou por aí? Não, amor, nada disso é novo. O que era silício virou harness. O que era histeria virou gemidão do Zap, virou piada. O que era pecado agora tem tutorial no Xvideos com legenda em 12 idiomas. Fetiche é sintoma, é sinal, é pista do que a gente vive, sente e recalca. E aí é o recalque psicológico mesmo, tá? Aquela coisa que a gente faz de reprimir um assunto que nos causa desconforto pro fundo da nossa cabeça. A gente empurra isso para que a gente não pense sobre, né? Mas o nosso desejo ele é mais esperto, né? Ele escapa pelas beiradas, não disse quais, né?
como eu até comecei a citar ali, o CEO que quer ser amarrado, né, que é um clássico. No escritório manda em 400 pessoas, 400 planilhas, e à noite quer ser chamada de cadela, né? Porque o fetiche ele vira um alívio de controle, um descompressor de ego. A galera que é viciada em voyeurismo digital. História de gente da academia, tesão. Rios de gente comendo manga, tesão. Né? É comportamento sexual transbordado em cliques. Que é a pornografia do cotidiano. A gente sente um prazer, uma dopamina de ver, de estar ali zapeando o tempo inteiro no celular. E ter uma rotina estruturada também é um fetiche. Que a gente que goza só se tiver cronograma, horário, cronômetro. Né? O BDSM virou GRWM, que é o famoso Get Ready With Me. Né? Acompanhe um dia muito interessante dessa blogueira que acorda 10 horas da manhã. Enfim, às vezes, o prazer esquisito é o jeito do seu cérebro lidar com um colapso existencial. A vida é um calvário. A vida é difícil. Mas, às vezes, se alguém mijar em cima de você, tudo se resolve, não é? Nem que seja por ali por alguns minutos. Ou seja, o fetiche é o nosso espelho, de novo. Só que tem a coisa ali de um ambiance, né? Uma iluminação dramática, muitas vezes tem uma trilha sonora, né? E se tudo isso faz parte do nosso dia a dia e reflete o nosso comportamento, nem tudo são flores, não é mesmo? Porque da mesma forma que você pode lidar com seus desejos e seus recalques aí emocionais de maneira saudável e consensual, o oposto também acontece. Muito, mais do que deveria. O que é desejo e o que é só mau caratismo? Onde é que está o limite entre fetiche e uma reprodução de violências? E aí, de novo, aqui a gente não vai dar sermão, mas também não vamos fingir que a vida é um grande morango, uma grande mansão da Playboy, né? Porque fetiche não é carteirinha para ignorar consentimento, né? E essa palavrinha consentimento, ela é muito chave para a gente guiar nossas relações de maneira saudável, tanto com sexo quanto com qualquer outra coisa, né? Tem gente que usa sim do discurso do fetiche para ser escroto, né? Com perdão do trocadilho dessa vez. Tô falando sério, né? Tem fetiche que chega muito perto da linha fina que separa o prazer da violência real, né? E como que a gente lida com isso? Será que o seu fetiche não está reproduzindo alguns comportamentos questionáveis da sociedade? A gente precisa ter aquela autoanálise sempre, né? Em todas as áreas da nossa vida. E principalmente ter uma autocrítica. Porque se isso não é feito e a gente não entende até onde a gente está confortável em ir, e assim, também não se importa com com o limite do outro, isso não é fetiche. Né? Você, gay, ativo, homem hétero, que só quer ali socar a rola no passivo, na parceira, pouco se importando se elas estão sentindo prazer, ou se essa é a pira delas, você não é dominador. Né? Você é um filho da puta. E aí, com todo respeito aos filhos da puta e às putas também. Tá? Sem consentimento, o kink vira pesadelo e vira traumas seríssimos. Porque se o sexo ocupa um lugar tão sensível na nossa cabeça, mais do que naturalmente é muito fácil perder o equilíbrio e perder a mão das coisas. Quando bem trabalhado, o sexo e o fetiche são caminhos de autoconhecimento, empoderamento, prazer sem culpa, claro que dentro de um contexto, né? É, não que a gente precise de desculpa para ser sexual ou falar sobre sexo, mas tudo precisa se encaixar de maneira harmoniosa quando a gente está ali dentro de uma relação com outra ou outras pessoas, digamos assim. E se você, olha lá, vamos dar uma pausa aqui. E se você ouviu tudo até aqui, tá confuso entre forniquê, fobia, fornifilia, calma, que agora é a hora da nossa aulinha especial, que vocês sabem que eu sou professorinha de artes, mas eu sou uma professora, eu ensino, né? Vocês sabem que eu sou didática e eu tô aqui para passar conhecimento, tá? Então agora a gente vai de um quadro novo
inédito e autodestrutivo, porque provavelmente nunca vai acontecer de novo. Com vocês, o glossário misândrico. 2 pontos. Como chama essa loucura? Edição Fetiches. Porque nem todo fetiche tem nome fácil, mas todos têm uma história. Olha aí, a podolatria, que é o tesão por pés. Né? Calcanhar rachado é o novo nude. Pornifilia, gente que se transforma em mobília. Sim, literalmente a mesa da sala tem mais libido que você. Já falamos sobre ela hoje. Né? Tecnosexualidade, que é o amor por robôs e tecnologias. Objectofilia, que é a atração por objetos, né? Gente que se casa com torre, trem, poste. A hematolagnia, né? Excitação com sangue. É o vampirismo com protocolo de higiene, tá bom? Macromastimia ou a micromastia. Aliás, perdão, macromastia e micromastia, que é o fetiche por seios muito grandes ou pequenos, né? A coisa ali da arquitetura, né? Odaxelagnia, ou seria odaxelagnia, não sei, mas é o prazer por morder ou ser mordido, né? Se você tem esse daqui, odaxelagnia, e tem hematolagnia, você com certeza é vampiro, né? Porque o amor é aquela mordidinha no cangote com consentimento, né? E a formicofilia, não confundir com a fornifilia, tá? Que a formicofilia é excitação com insetos andando no seu corpo. E aí vocês vão me desculpar quem tem isso, mas eu tô fora, tá? Deve ser um ASMR dos infernos, imagina. Ai, enfim, deixa pra lá. Mas no final das contas, tudo é sobre como a gente se relaciona e se posiciona no mundo ali, como seres humaninhos funcionais. E aí, funcionais, não para uma lógica de trabalho, mas a nível de como a gente enxerga o outro como um ser humano também. Né? O sexo, ele é, antes de mais nada, um exercício de empatia. Né? Enfim, eu acho que. Eu falo muito enfim, né? Eu tô sempre terminando alguma coisa. Mas eu acho que nosso papo de hoje ele foi longo. Tem diversos dobramentos desse tema. Às vezes eu até, enfim, acabei focando numa parte muito pequena. Por exemplo, eu nem relacionei sexo com morte. Olha aí, tem muita coisa para falar sobre isso. Mas eu vou deixar para outra oportunidade. Queria só que a gente pensasse um pouco sobre esse nosso comportamento. Acho que é uma coisa que tenho pensado muito sobre, tenho visto muitas pessoas falando sobre isso e algumas concepções meio esquisitas sobre. Eu acho que vem aí não, já está instaurada entre nós uma onda conservadora muito, muito estranha, né? E aquela coisa que a gente sempre fala, né? Os nossos direitos eles estão sempre aí, a perigo, nunca é garantido. E eu sinto que as discussões ultimamente têm sido levadas por esse lado, assim, né? De demonizar filmes que tenham uma cena de sexo, ou achar esquisitos que alguns personagens tenham uma certa. Né, são aí a coisa da bombshell, tenham um certo charme sexual. Então, enfim, fiquei meio noiado com isso e falei assim, ai, vou fazer aqui a coisa de um monólogo pra gente falar um pouquinho sobre isso, pra plantar um pouco essa sementinha, essa minhoca na sua cabeça também. Mas a gente pode aí pulverizando esse assunto sobre várias áreas da nossa vida, né? Sexo, inclusive, a gente pode falar de sexo e saúde pública, enfim, tem várias camadas que a gente pode explorar. Mas eu vou parar por aqui, tá? Porque eu tô sentindo, eu tô vendo que vocês estão ficando excitadas e eu tô ficando meio desconfortável também, tá? Então, meus olhos estão aqui em cima, por favor, tá? Vamos de drink da semana pra acalmar os nervos, porque pra vocês é só água hoje, tá? Gelada. Pra mim, a coisa de um drink. Vocês, água gelada, tá bom? Solta a vinheta aí. Ah, ah. Sex. What you know about sex? Tell me what you know about sex. Sex. What you know about sex?
Estamos de volta para o drink da semana. E olha que eu fiquei pensando muito sobre o drink da semana e eu só cheguei à conclusão de que eu vou indicar só uma coisa, tá? Eu tenho ouvido muita música, tenho ouvido muita playlist aleatória, assim, de artistas ao qual eu não ouço, mas eu estou numa fase minha que é uma coisa. Eu tô ouvindo muito indie rock, indie pop. E o Spotify sabe que eu gosto disso, né? Principalmente quando eu não tô boazinha da cabeça. E aí, ele fica me indicando esses indie, esses rock meio. Tem uma pegada meio psicodélica, assim. Uma coisa meio disco music, enfim. A indicação, o drink dessa semana é de um artista que chama Joe. D-J-O. O Spotify me jogou uma música dele ali no aleatório, numa daquelas playlists. Olha eu fazendo propaganda do Spotify, né? Que eu odeio essa merda. Mas enfim, ele me jogou uma música dele e aí eu fui ver a página dele e vi que ele tinha acabado de lançar um álbum. Enfim, tinha um álbum relativamente novo aí. E aí eu fui ouvir e eu fiquei assim absurdamente viciada. Gostei muito, muito. Foi a mesma sensação que eu tive com o Johnny, que eu acho que eu indiquei aqui também alguns episódios atrás. Acho que faz um tempinho já, na verdade. Mas que me pegou, assim, de primeira. Então eu vou indicar o álbum do Joe, The Joe, não sei, que chama The Crux. Então, Thecrux. Que tem essa pegadinha rock, indie, tem umas musiquinhas mais popzinha e tal. E as minhas músicas favoritas, se você não tiver aí o tempo pra ouvir o álbum inteiro, mas eu recomendo ouvir o álbum inteiro, que é sempre uma experiência mais completa, assim, né? Por mais que tenha ali aquelas músicas que se destacam, pra mim, as músicas que se destacam são Lonesome, Is a State of Mind, que é a primeira do álbum, então já começa muito bem. Depois, Basic Being Basic e Delicia. Então é uma musiquinha bem assim, me lembra um rockzinho meio começo dos anos 2000, assim, sabe? Aqueles indiezinhos que a gente ouvia, meio Foster the People. Enfim, quando você ouvir, você vai me entender o que eu tô querendo dizer. Mas é uma musiquinha muito gostosa, é um álbum muito gostoso de se ouvir. Então fica aí a indicação do drink da semana pra vocês, suas safadas, tá bom? A gente se vê numa próxima. Eu acho que agora vai, tá, gente? Eu vou segurar a peteca de novo e vamos aí jogar essa peteca pra cima, tá bom? Então, se você gostou desse episódio, se você achou legal, achou divertido, me segue lá nas redes sociais, eu sou @misandrismos. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim. Não, não liga pra ele. Não sei porque eu cantei essa música, mas é isso. A gente se vê daqui a pouco. Espero que semana que vem. E pra vocês, terríveis e eróticos sonhos. Tchau!